Você já ouviu que inteligência emocional é o passaporte para um relacionamento saudável e amoroso? É exaltada como o ingrediente secreto para conexões profundas e harmonia duradoura. Nos ensinam que um QE alto, a capacidade de ler, entender e gerenciar emoções, é uma força puramente positiva. Mas e se isso for apenas metade da história? E se as mesmas habilidades criadas para te aproximar das pessoas também forem as armas perfeitas para manipulação e controle? Não estamos falando da manipulação óbvia e desajeitada que vemos nos filmes. Estamos falando de algo muito mais sutil e destrutivo. É o lado sombrio da inteligência emocional, onde a empatia não é usada para conectar, mas para controlar. Onde a consciência emocional se torna uma ferramenta para explorar suas inseguranças mais profundas. Se você já se sentiu confuso, ansioso ou constantemente duvidando de si mesmo em um relacionamento, este conteúdo é para você. Vamos revelar 6 verdades desconfortáveis sobre inteligência emocional que podem transformar um parceiro em um mestre da manipulação e sabotar silenciosamente suas conexões. Fique até o fim, porque a primeira verdade vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre empatia. A primeira verdade difícil é que um alto QE não torna alguém automaticamente uma boa pessoa. Pode torná-lo um manipulador altamente eficaz. Pense bem, o núcleo do QE é entender o que move as pessoas. Uma pessoa com alto QE consegue perceber as mudanças sutis na sua voz, o lampejo de dúvida nos seus olhos e os sentimentos não ditos por trás das suas palavras. Em um relacionamento saudável, isso é usado para apoio, mas nas mãos erradas é um mapa das suas vulnerabilidades. Essas pessoas, às vezes chamadas de empatas sombrios, têm a empatia cognitiva para entender como você se sente, mas lhes falta a empatia compassiva que as faria realmente se importar. Elas conseguem compreender intelectualmente suas emoções sem senti-las, transformando seus sentimentos em alavancas para o próprio benefício. Pesquisas sobre o tema mostram que quando um alto QE se combina com uma bússola moral fraca ou traços narcisistas, é uma receita perigosa para comportamentos manipuladores e sabotadores. Como isso se parece na prática? É o parceiro que sabe exatamente o que dizer para você se sentir culpado por querer uma noitada com os amigos. Ele pode dizer: "Claro, pode ir. Vou ficar aqui sozinho mesmo. Estava tão animado com o nosso tempo juntos, mas seus amigos também são importantes." Ele está usando o conhecimento que tem sobre o seu amor por ele para conseguir o que quer. É a pessoa que, no início do relacionamento, espelha seus sonhos com maestria, uma tática chamada love bombing, apenas para usar essas informações contra você mais tarde, te criticando através de uma brincadeira que acerta em cheio uma insegurança que você um dia compartilhou. Eles puxam seus pontos fracos para te levar na direção que serve a eles, não a você. Você já se pegou pedindo desculpa por algo que nem fez só para acabar com uma briga? Isso geralmente é resultado de uma pessoa com alto QE conduzindo a conversa com maestria. Ela consegue desviar a culpa sutilmente, reformular suas preocupações como exageros e se pintar como a vítima, deixando você confuso e questionando a própria realidade. Isso é gaslighting e é turbinado por um alto QE. A verdade dolorosa é que o charme e o profundo entendimento que te atraíram para essa pessoa podem ser exatamente as ferramentas que ela usa para te controlar. O segredo não é se tornar desconfiado de todo mundo com alto QE. É ter clareza sobre os seus próprios sentimentos e estabelecer limites firmes. Comece escrevendo um diário para identificar padrões. Quando as palavras do parceiro não combinam com suas ações, anote para sua própria clareza. E quando ele compartilhar seus sentimentos, você pode validá-los sem ser controlado por eles. Tente dizer: "Eu entendo que você está se sentindo solitário", sem cancelar imediatamente seus planos. Isso separa a emoção dele da sua obrigação. Um primeiro passo crucial para desarmar esse tipo de manipulação. Enquanto o alto QE pode ser usado como arma, o outro extremo é igualmente destrutivo.
A segunda verdade difícil é que a baixa inteligência emocional aumenta drasticamente seu risco de fracasso no relacionamento, criando uma deterioração lenta e dolorosa da confiança. A paixão pode acender o fogo, mas é o QE que impede que ele se apague. Uma pessoa com baixo QE luta com os elementos básicos de uma conexão saudável. Ela tem dificuldade em reconhecer suas próprias emoções, quanto mais as suas. Isso transforma a comunicação em um campo minado. Um pedido simples pode parecer um ataque pessoal. Uma expressão de dor é recebida com descaso, como você está exagerando demais. Essa invalidação é veneno para a intimidade. Ela diz ao seu parceiro que seus sentimentos estão errados e que não é seguro ser vulnerável com você. Sinais comuns de baixo QE incluem discussões impulsivas que escalam do nada. Em vez de pausar para entender, o parceiro com baixo QE reage com rispidez, se afasta ou fecha completamente. Comportamento conhecido como stonewalling. Ele não consegue articular seus sentimentos, muitas vezes recorrendo à raiva porque não consegue identificar a tristeza ou o medo por baixo. Ele evita o desconforto, então problemas importantes nunca são resolvidos, são apenas enterrados. É assim que o ressentimento se acumula. Quando um parceiro consistentemente se sente ignorado, suas necessidades fermentam. Aquela briga por causa da louça não é realmente sobre a louça. É sobre se sentir desrespeitado. Com o tempo, esses problemas não resolvidos criam uma montanha de ressentimento até que vocês se tornam dois estranhos dividindo a mesma casa. Sabemos que as taxas de divórcio são altas, cerca de 40% nos primeiros casamentos e ainda mais altas nos subsequentes. Embora as razões sejam complexas, pesquisadores apontam consistentemente para a quebra dessas habilidades emocionais essenciais como um dos principais fatores que levam os relacionamentos ao fim. A boa notícia é que a inteligência emocional é uma habilidade, não uma característica fixa. Ela pode ser aprendida. A maneira mais poderosa de começar é desenvolvendo o autoconhecimento. Após um desentendimento, em vez de apenas culpar o parceiro, pergunte a si mesmo: o que eu estava realmente sentindo? Era raiva ou eu tinha medo de ser abandonado? Essa prática simples desenvolve o músculo do autoconhecimento. Outra ação essencial é praticar validar as emoções do parceiro antes de dar sua perspectiva. Você não precisa concordar com ele. Simplesmente dizer: faz sentido que você tenha se sentido magoado quando cheguei atrasado. Pode desativar um conflito inteiro e começar a reconstruir a confiança. Então, sabemos os perigos de um QE muito baixo e como um QE alto pode ser uma arma. Mas e se vocês dois forem pessoas genuinamente empáticas? A terceira verdade difícil é que um excesso de empatia pode levar a um esgotamento emocional paralisante e ao gerenciamento excessivo do relacionamento. Quando você está profundamente sintonizado com o estado emocional do parceiro, pode começar a absorver o estresse e a ansiedade dele como se fossem seus. Isso é frequentemente chamado de fadiga por compaixão ou esgotamento empático. É um estado de exaustão total causado pelo ato constante de sentir junto com alguém. Seus músculos emocionais ficam tão sobrecarregados que eventualmente simplesmente param. Os sinais são sutis no início. Você se sente drenado após ficar com as pessoas que ama. Fica mais irritável ou, pior ainda, começa a se sentir entorpecido e distante, incapaz de sentir as emoções profundas que tinha antes. Para muitos, isso se manifesta até como dores de cabeça e fadiga crônica. Em um relacionamento, isso é devastador. A própria empatia que os aproximou agora faz você querer se recolher apenas para proteger sua energia. Esse afastamento pode ser interpretado erroneamente como uma perda de amor, criando um ciclo doloroso de incompreensão. O lado sombrio disso é quando dois parceiros com alto QE começam a se gerenciar excessivamente. Como vocês dois estão tão atentos a sinais sutis, ficam presos em um ciclo de hiperanálise. Cada suspiro é escrutinado em busca de significado oculto. Isso cria um relacionamento onde ninguém consegue realmente relaxar. Vocês dois estão constantemente tentando prever
e gerenciar os sentimentos um do outro em vez de simplesmente vivenciá-los. Isso pode sufocar o crescimento e a espontaneidade e, em alguns casos, alimentar a codependência, onde a dor de uma pessoa domina consistentemente o relacionamento, gerando ressentimento no outro. Como parar isso? A solução são os limites. Sua empatia é um recurso, não um suprimento infinito. Você precisa protegê-la. Uma dica prática é implementar uma pausa. Antes de reagir ao sofrimento do parceiro, respire fundo 5 vezes. Esse pequeno intervalo permite que você escolha como se engajar, em vez de absorver automaticamente os sentimentos dele. Em segundo lugar, agende check-ins emocionais. Reserve 15 minutos toda noite para compartilhar seus sentimentos sem a pressão de resolvê-los imediatamente. A única regra é ouvir. Isso concentra o processamento emocional em um momento específico, dando a vocês dois permissão para simplesmente existir sem o trabalho emocional constante. A quarta verdade difícil é um paradoxo. Inteligência emocional sem honestidade radical é uma receita para o ressentimento profundo. Queremos parceiros que nos entendam, mas se esse entendimento é usado para evitar verdades difíceis, o relacionamento é construído sobre uma base frágil. Uma pessoa com alto QE é habilidosa em manter a paz. Ela sabe como desescalar conflitos e fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Mas essas habilidades também podem ser usadas para fugir de conversas necessárias e desconfortáveis. Isso é a emoção estratégica, onde alguém usa suas habilidades para desviar uma conversa de algo que o faz se sentir responsável. Ele pode perceber que você está frustrado com a falta de ajuda nas tarefas domésticas, e antes que você possa mencionar o assunto, te enche de afeto ou cria uma distração, encerrando o conflito antes mesmo que ele comece. No momento isso parece bom, a briga foi evitada, mas o problema ainda está lá. Com o tempo, esses problemas não ditos gritam mais alto do que palavras. Você começa a sentir que não está sendo realmente ouvido, mesmo que seu parceiro pareça tão sintonizado com você. Isso porque ele está gerenciando suas emoções, não se engajando com a sua realidade. Ele está usando o QE para manter uma harmonia superficial enquanto sua confiança corrói por baixo. Por outro lado, uma pessoa com baixo QE frequentemente transforma a honestidade em uma arma. Sem a habilidade de ser construtivo, a honestidade dela sai como crítica ou culpa sem filtro. Ela vai dizer: "Estou apenas sendo honesto. Você é sensível demais", usando a verdade como escudo para evitar assumir a responsabilidade pelo impacto de suas palavras. Isso faz com que qualquer tentativa de conversa honesta pareça uma batalha. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: distância. O caminho a seguir é abraçar o desconforto produtivo. Isso significa reaprender a ter conversas difíceis. O objetivo não é vencer ou estar certo, é entender. Uma das técnicas mais eficazes é a escuta reflexiva. Quando o parceiro compartilha algo difícil, seu primeiro trabalho é ouvir e repetir o que você entendeu. Diga: "O que estou entendendo é que quando eu faço X, você se sente Y. É isso?" Isso valida a experiência dele, mesmo que você discorde. Só depois que ele se sentir ouvido, você deve compartilhar sua perspectiva. O objetivo é unir as verdades de vocês dois, não deixar uma sobrepor a outra. A quinta verdade difícil é que a maioria dos mal-entendidos que destroem relacionamentos não começa com o que seu parceiro fez. Começa com você não sabendo o que está realmente sentindo. A baixa autoconsciência emocional é o assassino silencioso da conexão. A autoconsciência é a pedra fundamental do QE. É a capacidade de saber o que você está sentindo e por quê. Sem essa habilidade, você está voando às cegas no seu relacionamento. Você interpreta mal seus próprios sinais internos e, como resultado, consistentemente lê errado as intenções do parceiro. Por exemplo, você pode sentir um nó no estômago quando o parceiro diz que vai sair. Você rotula esse sentimento como raiva e explode, acusando-o de não querer passar tempo com você. Na realidade, a emoção que você está sentindo pode ser insegurança
ou medo de ser deixado para trás. Mas como você não consegue articular essa verdade vulnerável, recorre à emoção menos vulnerável, a raiva. Isso desencadeia um ciclo vicioso. O parceiro, reagindo à sua raiva, fica na defensiva. Ele não vê sua insegurança, ele só vê um ataque. Então se afasta. Agora, você se sente ainda mais inseguro, o que você novamente confunde com raiva, e o ciclo se repete. É assim que casais têm a mesma briga repetidamente. O tema pode mudar: dinheiro, tarefas domésticas, sogros, mas o ciclo emocional subjacente é idêntico, alimentado por emoções não examinadas. Os sinais de baixa autoconsciência são frequentemente descartados como peculiaridades de personalidade, pavio curto, ciumento por natureza ou alguém que sempre precisa estar certo. Geralmente são apenas sintomas da incapacidade de olhar para dentro e entender a causa raiz de suas reações. Elas culpam o parceiro por seus sentimentos porque é mais fácil do que enfrentar suas próprias vulnerabilidades, o que deixa o parceiro exausto e injustamente culpado. A maneira prática de quebrar esse ciclo é se tornar um detetive emocional na sua própria vida. A melhor ferramenta para isso é escrever um diário com perguntas específicas. No fim de cada dia, pergunte a si mesmo: quando senti minha emoção mais forte hoje? Qual foi o gatilho? Como ela se sentiu fisicamente no meu corpo? Se eu tivesse que dar a esse sentimento um nome diferente de raiva ou tristeza, o que seria? Decepção, vergonha, medo. Essa prática te força a olhar para dentro dos seus próprios sentimentos. Ao trabalhar conscientemente para entender tanto suas emoções quanto as do seu parceiro, você começa a desembaraçar os fios da comunicação. A última e talvez mais dura verdade é esta: inteligência emocional não é uma característica de personalidade que você tem ou não tem. É um conjunto de habilidades que precisa ser praticado consistentemente e pode desaparecer no momento em que você para de se esforçar. Muitas pessoas tratam o QE como um diploma que conquistaram, leram um livro ou tiveram um momento de insight e acreditam que agora são emocionalmente inteligentes. Mas o QE é mais parecido com condicionamento físico do que com um diploma. Você não pode ir à academia por um mês e esperar ficar em forma para sempre. Você precisa continuar aparecendo, especialmente quando é difícil. Nos relacionamentos, isso significa escolher consistentemente ser consciente, empático e autorregulado, mesmo quando você está estressado, cansado ou com raiva. No momento em que você volta para velhos hábitos, defensividade, culpa, se fechar, seu QE está regredindo. É por isso que tantos relacionamentos falham mesmo quando ambos os parceiros têm boas intenções. Eles podem se amar, mas param de fazer o trabalho diário de manutenção emocional. Param de ouvir ativamente e validar os sentimentos um do outro. Param de assumir responsabilidade pelas próprias reações. O lado sombrio disso é a complacência. Uma pessoa pode acreditar que é altamente empática, mas sua empatia é condicional. Ela é um empata de bom tempo, solidária quando as coisas vão bem, mas no momento em que surge um conflito real, recorre a explosões ou ao silêncio punitivo. Seu auto-QE não é uma base confiável para um relacionamento. Um QE subdesenvolvido, ou que não é ativamente mantido, sempre vai gerar desconexão ao longo do tempo. Essa é a verdade final. Seu relacionamento não é definido por quem você é, mas pelo que você faz dia após dia. Quais são as ações práticas? Primeiro, construa hábitos. Agende momentos positivos e surpresa para o outro regularmente. Não precisa ser grande. Trazer o café favorito do parceiro ou planejar uma caminhada. Isso injeta gentileza proativa no relacionamento, que é um poderoso antídoto para a complacência. Segundo, simule conflitos quando estiver calmo. Pode parecer estranho, mas sente e diga: vamos fingir que estamos discutindo sobre dinheiro de novo. Desta vez, vamos usar apenas frases com "eu me sinto" e praticar a escuta reflexiva. Isso cria memória muscular para conflitos saudáveis, para que quando uma discussão real aconteça, você esteja mais bem preparado para lidar com ela. Por fim, não tenha medo de buscar ajuda externa.
Reconhecer que o QE é uma prática para a vida toda, não um destino, é a chave para construir um relacionamento que não apenas sobrevive, mas prospera. Hoje revelamos 6 verdades difíceis. Um alto QE pode alimentar a manipulação, um baixo QE pode afundar um relacionamento, empatia em excesso leva ao esgotamento, QE sem honestidade cria distância, baixa autoconsciência é a raiz da falta de comunicação e, por fim, a inteligência emocional exige trabalho constante. Essas verdades não foram feitas para te tornar cínico em relação ao amor, foram feitas para te armar. Elas abrem a cortina sobre as forças invisíveis que moldam nossas conexões, dando a você a clareza para ver seus relacionamentos como eles realmente são e como poderiam ser. Reconhecer esses padrões, nos outros e em si mesmo, é o primeiro passo para construir conexões baseadas em confiança genuína, não em estratégia e controle. Qual dessas verdades tocou mais fundo em você? Conta pra gente nos comentários abaixo. Compartilhar sua história pode ajudar alguém que se sente tão perdido quanto você pode ter se sentido um dia. E se você quiser continuar aprendendo a construir relacionamentos mais fortes e saudáveis, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Quanto mais entendemos essas dinâmicas, mais preparados estamos para criar o amor que todos nós merecemos. Obrigado por assistir.